o autor, o Bolinha, e algumas testemunhas até o plantão policial de Jaú. Ouvidas as partes, o delegado de plantão decidiu pela prisão em flagrante de Claudineide Carvalho, o Bolinha, tendo em vista a grave lesão provocada no aposentado. Uma aposentada de 71 anos, moradora no Jardim Estádio, esteve no plantão ontem, 9 da manhã, informando ter um filho adotivo que reside em um quarto independente nos fundos da casa. Segundo a aposentada, o filho é dependente de droga e é alcoólatra. Na madrugada que passou, ela ouviu ruídos estranhos dentro da casa dela. Ao se levantar, deu com o filho adotivo dela, de 35 anos, acompanhado de um outro homem, subtraindo bens da casa dela. Entre outros, os dois levaram o liquidificador, uma cafeteira, a lancheira elétrica, um computador completo, diversos utensílios entre panelas de pressão, formas, frigideiras e assadeiras. Ela disse não conhecer o outro homem que estava com o filho, e não seria esta a primeira vez que o filho furta bens da casa dela para trocar por droga. 7h59. Mais notícias logo mais às 11h30 na segunda edição do Jornal da Piratininga. Bom dia. A Piratininga apresentou Hora da Notícia. Agora você já está por dentro dos principais fatos da cidade, do Brasil e do mundo, com o enfoque e a credibilidade do jornalismo Piratininga. Termina aqui, Hora da Notícia. CYK 603, Rádio Piratininga de Jaú Limitada, transmitindo em 1070 kHz, com 1000 watts de potência. Rádio Piratininga M de Jaú. Em 5 segundos, mais um líder de audiência na Piratininga. Caminhos da Luz. A Piratininga apresenta Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Apoio. Quer dar uma volta no passado? Curtir de novo os anos 80 com belas músicas, ambiente personalizado, saboreando lanches deliciosos? O Rei do Lanche está esperando a sua visita. Variedade em lanches, porções, peirutes, omeletes e muito mais, servindo também na hora do almoço com marmitas e prato feito. A entrega é grátis e o motoqueiro leva a maquininha para você. Rua Campos Sales, 135 Centro, esquina do Jardim de Baixo. Diz que entrega 3626-4239 e WhatsApp 99895-4972. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240 Jardim Antonina. Fone 3622-4704. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100.
Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículo 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressora jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 99614-5053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Lembrando aqui o nosso site, isso nós fazemos todo sábado, logo no início do programa, www.radiopiratininga.com, telefone 3622-9710. Repetindo, 3622-9710. Nós estamos aqui na companhia do Renato Rosim, e quem está nos vendo pelo Facebook, que já está no ar, está também vendo o Paulo Marzanati, lá da cidade de Macatuba. O Paulo é consultor de empresas, é a primeira vez que ele está nos visitando aqui no Caminhos da Luz. E com muito prazer nós o recebemos aqui também, a esposa dele está aqui nos estúdios. E eu gostaria de mandar um abraço ao meu amigo Álvaro Botignon, está lá em Araraquara nos acompanhando neste momento. Álvaro, um grande abraço para você. E o Oswaldo Padre Nosso, meu colega de infância dos bancos escolares, sempre lembro dele aqui. E o Toninho Gilhote. Toninho Gilhote, um grande amigo com quem eu trabalhei há muitos anos. Tive o prazer de encontrá-lo ontem. Felizmente,
houve um tempinho ali para nós conversarmos um pouquinho. Então, Toninho, um grande abraço para você, um bom dia. E agora uma outra coisa que eu gostaria de dizer, vocês ouviram logo na abertura aí do programa, nas gravações, uma citação a respeito do Rei do Lanche. Então, gostaria de agradecer o pessoal lá que a partir de hoje está juntamente conosco aqui na divulgação do Caminhos da Luz. Eu estive lá ontem, viu, Renato? Na hora que você quiser jantar, se quiser comer um lanche, num lugar com músicas espetaculares, isso, descendo ali a Edgar Ferraz, um som gostoso, suave, lugares muito bem acertados para você ficar ali, sem aquele amontoado que costumeiramente nós vemos em lanchonetes ou restaurantes, lugar muito bem dividido. Olha, um espetáculo. Estive lá ontem à noite e realmente o que eu vi é diferente daquilo que eu tinha visto até hoje. Um atendimento espetacular e, mais importante ainda, né? Comida boa. Muito bom, olha, eu recomendo mesmo, de verdade, o Rei do Lanche aí na esquina do Jardim, virando ali a Edgar Ferraz na Campos Sales, está ali o Rei do Lanche. Olha, vale a pena, uma maravilha. Um abraço aos amigos que trabalham ali, que ontem também estavam trabalhando, e a todos eles também o nosso desejo que tenham um bom dia. Bem, vamos então agora dar prosseguimento aqui à nossa fala de hoje. Tem um detalhe aqui antes, estava me esquecendo, dia 18, terça-feira, lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, aqui em Jaú, a presença do professor doutor Edson Ramos de Siqueira, que já veio aqui várias vezes, né, Renato? Olha, eu gosto muito do Edson, ele tem um conhecimento fantástico. Então, ele estará lá, o Edson de Botucatu, às 8 horas da noite. Então, vamos repetir. Terça-feira, 20 horas, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, na rua 12 de outubro, aqui em Jaú, o Edson Ramos de Siqueira. Vou fazer o possível e o impossível para ir lá bater um papo com o meu amigo Edson, de quem eu gosto muito, como eu já disse. Bom, agora nós vamos conversar com o Paulo Martanato, que é consultor de empresas, como eu já disse, lá da cidade de Macatuba. E, passando a fala para ele, nós já vamos pedir que ele faça a prece inicial e depois nós vamos em frente com o nosso assunto de hoje. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Jair, bom dia Renato, todos que nos ouvem na Rádio Piratininga, acompanha também pela página, no Facebook, ali já tem a imagem. E é importante nós estarmos aqui, juntos, todos emanados aí na paz, e na luz do Mestre Jesus. Então vamos todos levar nosso pensamento, mentalizarmos a presença do Cristo, sentimos também a sua presença, que vem e nos abraça, trazendo o amor, a paz, a tranquilidade para os nossos corações e nos iluminarmos, assim como Maria, com o seu manto, nos protege em todos os momentos da nossa existência. Que possamos, sim, no dia de hoje, levar a tua mensagem para que possamos compreender e, acima de tudo, identificar e colocar em prática os teus ensinamentos. Que assim seja, Senhor. Bem, hoje estou trazendo aqui para conversar, viu, Jair? E o pessoal interage também pelo Facebook, tem essa prática também, às vezes, Renato. Então, quem quiser também pode mandar aqui questionamentos que nós soubermos, respondemos, senão a gente leva e depois responde, né? Ou pelo telefone também, né? Pode ser, né, Renato? 3622-9710, também pode ser, o Renato anota ou coloca no ar, né? 3622-9710. Que maravilha. Fique à vontade, porque o tema realmente que nós vamos estar abordando
baseado no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Estranha Moral, o título desse capítulo. E algumas traduções é Moral Estranha. Então já começa até pelo título, né, ser complicado. E ali, Kardec destaca algumas passagens, alguns trechos do Novo Testamento, né, e faz alguns comentários, justamente para que a gente possa refletir sobre aquilo que está, né, escrito, se realmente aquilo que está escrito daquela forma, como foi traduzido, é uma mensagem que vem do Cristo. E é justamente nisso, eu estava comentando com o Jair, o que me chamou a atenção foi numa conversa com uma amiga que fez um determinado comentário. Eu falei, mas como? Isso está na Bíblia. E às vezes realmente algumas coisas estão escritas lá, mas aquilo de que forma que foi escrito, na época que foi escrito, em que contexto foi escrito, nós temos que entender, né? E o tema de hoje que eu estou trazendo é: pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, se formos pegar basicamente na letra, nós vamos ter um entendimento que talvez não seja o adequado. Então nós temos que ir no espírito da letra, no que está no espírito da mensagem. E eu começo, né, hoje falando sobre Paulo de Tarso. E nós estávamos também conversando sobre a obra Paulo Estevão, e num desses momentos, na obra Paulo Estevão, descreve, né, Paulo, após sua conversão, começa a fazer todo um trabalho e levando a mensagem do Cristo a diversas localidades. Um cálculo que eu fiz, ele andou mais de 10 mil quilômetros. Dá mais de 30 vezes e a pé até São Paulo. Então é para a gente ter uma noção. E chega um momento que ele vai a tantos lugares, né, deixa as comunidades, deixa a raiz, né, a semente do Evangelho em cada um desses lugares, e ele começa a receber dessas localidades solicitações de apoio, orientação, tudo. E nós estamos falando de 2000 anos atrás. Então não tínhamos, né, carros, ônibus, aviões, nada. Era a pé, muito no lombo de um animal, mas isso era para privilegiados, não era para Paulo. Então ficou realmente difícil. E num desses momentos onde ele estava realmente refletindo sobre isso, como fazer isso, né, como atender a todos os irmãos que estavam pedindo ajuda, né, ele faz uma oração. E quem vem ao seu auxílio? O Cristo. E sempre aí, né, que nunca nos deixou. Nós temos que ter sempre isso em mente, né? Estava aqui antes, na criação do nosso planeta, veio aqui há 2000 anos atrás, encarnado, né? Mas ele permanece conosco, nunca foi embora. Então não temos que ficar esperando, porque ele nunca foi. E nesse momento o Cristo vem e orienta que a forma com que ele deveria fazer isso seria através de cartas. E que Estevão estaria junto para dar todo o apoio, toda a ajuda necessária. E ele começa a fazer essas cartas, escrevendo para essas comunidades, e na sua segunda carta a Coríntios, que é uma comunidade, no capítulo 3, versículo 1 a 6, ele destaca o seguinte: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nessa pequena parte dessa carta, já podemos entender que nós somos escolhidos para levarmos a mensagem de Deus, que quem nos trouxe foi Cristo, né? Através da Boa Nova, através do Evangelho. E é importante que a gente tenha sempre em mente, nós estamos falando que foi escrito há 2000 anos atrás. Basicamente, estou falando do Novo Testamento, 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás. Até onde nós sabemos, nada foi escrito pelo Cristo. A língua, na época,
de Cristo era o hebraico e o aramaico. O aramaico era a língua do dia a dia, vamos dizer assim. O hebraico era uma língua um pouquinho mais polida, utilizada, né, dentro das sinagogas, né, dos templos, que era uma língua litúrgica. Um pouco de grego também? Né? Um pouco de grego, o grego era utilizado, e todas essas línguas eram línguas consideradas línguas pobres, né? Ou seja, poucas palavras com muitos significados. Então, isso é importante que a gente tenha em mente. Esse é um fato realmente muito importante. Muito importante. As escrituras que foram achadas, como você falou, a língua utilizada para esse fim era o grego, então as escrituras são em grego. Né? Era escrito, como diz, né, o pessoal, de carreirinha, ou seja, um caractere atrás do outro. Por que isso? Era uma forma de se economizar o espaço, porque a tinta era cara, o material, o papiro era caro, quem escrevia nos poucos também cobrava caro, e uma forma de saber quantos caracteres cabiam numa linha e quantas linhas numa página, até para fazer o cálculo. Então era tudo com de carreirinha. Então, quando diz carreirinha, não tem espaço, não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. É uma palavrinha atrás do outro. Eu, quando eu faço essa palestra e tem oportunidade, eu uso o projetor, justamente eu pego um trecho em português e peço para ler. Chega um momento que a pessoa consegue ficar com dificuldade. Eu destaco um trecho e mostro aquele trecho. Depois coloco vírgula e, dependendo onde está a vírgula, o sentido é diferente. Imagina os tradutores, né? Os tradutores. Eu estava lendo o livro As Marcas do Cristo, e ali no momento o Martinho Lutero começa com uns companheiros a traduzir a Bíblia para o alemão. Na verdade, ele teve que criar a língua alemã. Olha só onde chegou. Eles conseguiram traduzir 3 linhas em 3 dias. Quer dizer, dá uma média de 1 linha por dia. Olha o trabalho que se tinha para interpretar isso, porque tinha palavra que não correspondia, tinha que criar uma palavra, e com isso acabou se criando a língua alemã. Sim. 3 dias para traduzir 3 linhas. Então, é importante você estar falando sobre isso, né? Porque existiam na época os copistas. Copistas. Que basicamente, a grosso modo, seria como hoje nós vamos tirar lá a xerox da fotocópia. A gente coloca lá, ele coloca na maquininha, tira. O copista era assim, ele simplesmente copiava. E alguns deles não sabiam ler, ele simplesmente copiava. E dependendo da forma que copia, dá uma outra interpretação. Né? Lembrando sempre, é um caractere atrás do outro, né, que nós temos. Você falou de Lutero. Um pouco antes, que é conhecido como São Jerônimo, né? Jerônimo foi orientado pelo Papa Damaso no ano 384 para fazer a primeira tradução do grego para o latim. E Jerônimo reclama para o Papa, né, da dificuldade que ele tinha em virtude de diversos textos, né, e problema de interpretação do texto. Isso nós estamos falando no 4º século. Dificuldade lá. E tudo isso é importante. As traduções. Tem mais de 2.500 traduções da Bíblia. Só no Brasil, 180. Então, é extremamente importante isso. Tem algumas traduções que falam, em termos, quando vai falar do dinheiro da época, chega a falar em dólar. Não tinha dólar na época. Tinha. Então, é extremamente importante. E nós temos que entender o contexto, onde se situa essa passagem, esse momento. Que nem tem no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que é algo que a gente ouve muito falar, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso tem dado muita confusão, hein? Não é? Nossa! Mas o que é isso? O que não é? Mas se pegarmos só esse texto, realmente já causa uma dificuldade. Mas nós precisamos entender onde isso está localizado. Um pouco antes é um diálogo de um jovem rico que vai até o Cristo e pergunta como que ele pode entrar no reino dos céus. Aí Cristo fala para ele sobre os mandamentos de Deus, né, e amar o próximo como a ti mesmo. Faça isso. E o rico fala, não. O jovem fala, não, eu faço isso. Então venda todos os seus bens, doe e segue. Aí o jovem já dá uma pensadinha e desiste, né, e deixa para depois o reino dos céus. Aí que ele cita isso. Né?
Mas ele também e tem diversas interpretações. Que o camelo aí era a corda feita com o pelo do camelo, que era uma corda grossa que não passaria pelo buraco da agulha. Outros dizem que a porta de entrada de Jerusalém era uma porta muito grande e pesada, então ficava uma portinha menor, que era uma passagem pequena, que era chamada de buraco da agulha. Mas o significado é isso, é a dificuldade que nós temos de abrir mão de algumas coisas. Não é especificamente o rico. Aquela coisa material da agulha em si, né? É aí que está interpretar não ao pé da letra, não, exatamente. Letra, justamente. Né? O espírito que se diz assim, o contexto da coisa. O contexto que tem. Muito bem colocado, viu, Paulo? Muito bacana. Eu trago aqui uma outra passagem, está em Lucas também. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se nós pegarmos só isso, falar, não, então nunca mais vou pôr a mão no arado, né? Porque se eu puser a mão do arado, estou arando, e o Jair me chamar e olhar para trás, pronto, já perdi o reino de Deus. Né? Mas não é a mensagem que nós temos que ir no espírito. Quem prepara a terra, o arado é um instrumento, né, para preparar a terra. Quem prepara a terra tem que preparar a terra de forma adequada, para que você tenha uma boa colheita. Então, se você não estiver com atenção naquilo que você estiver fazendo, com retidão naquilo que você está fazendo, você não prepara a terra de forma adequada. Então, se você desviar a tua atenção, né, você não prepara, você não vai ter boa colheita. Essa é a mensagem, que nós devemos preparar a nossa terra para que tenhamos boa colheita, mas não é terra material. São os nossos comportamentos, as nossas atitudes que vão nos preparando, que nós somos herdeiros de nós mesmos. E dentro trazendo para os nossos dias, né, cravo, a palavra cravo. Perguntar, Jair, você gosta de cravo? Foi aquele cravo, falando fisicamente aqui, aquele cravo que coloca no doce, né? Isso, aquela especiaria é gostosa, né? Vai lá no arroz doce, né? O pessoal normalmente coloca. Doce de abóbora dá um toque doce diferente. De abóbora, né? Então, realmente, ele dá um toque, né? Cravo à flor. Né? Tem o cravo, instrumento musical, semelhante a um piano. Isso. Né? O cravo, que foi inclusive utilizado como instrumento semelhante a um prego, né, na crucificação do Cristo. Né? E o cravo, aquela inflamação na pele. Isso. Né? Então, daqui 2000 anos, se alguém ler, fala, olha, o Paulo falou que gosta de cravo, daí a pessoa está entendendo a inflamação da pele, vai falar, o Paulo era louco, isso aí era louco. Né? Então, contexto, de que forma que nós entendemos, né? Algumas coisas que nós usamos aqui, chover canivete. Daqui 2000 anos, fala, olha, lá em Jaú, na região, choveu canivete, viu? Estava aberto, matou alguém, não matou alguém, que loucura era essa? Ao longo do tempo, a conotação muda. Muda. Nos dias de hoje, língua portuguesa, a palavra rapariga e moço, aqui e em Portugal. Nós chamarmos uma moça de rapariga aqui, ela se ofende. Lá em Portugal, não. Aqui, se chamarmos um jovem de moço, tudo bem. Lá em Portugal já não é uma palavra adequada para se utilizar, já é ofensivo. Todos falando de uma palavra da mesma língua nos dias de hoje. E para colocar um pouquinho mais de pimenta nesse contexto, nesse angu, quando na época de Jesus, a Virgem, né? Maria era uma virgem, isso aí é muito veiculado, né? E essa palavra, na época, tinha o contexto de uma moça solteira, né? Então, era assim, uma pessoa que ainda não tinha casado. E como você bem colocou, Paulo, como o número de palavras era muito pequeno, então a interpretação é para muitas coisas. Então, ali eles queriam dizer, uma moça que ainda não está casada, tá, é uma virgem, só que aí colocaram isso aí como a mãe de Jesus era uma virgem, e aí por aí vai, que é outra história que é muito profunda, né? Então, tem coisas contundentes nesse meio, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, é extremamente importante nós entendermos os costumes, a época, o contexto, né? E tirarmos de lá o espírito.
E aí nós vamos agora realmente no capítulo 23, onde Kardec destaca uma das passagens que está em Lucas, no capítulo 14 de Lucas, que diz assim: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, é algo forte, né? Se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se eu tenho que odiar todos para ser discípulo... Isso aí choca, né? Choca profundamente. Então, aí já é um excelente ponto para que nós possamos entender que a letra mata. Agora nós precisamos entender o espírito disso. Aqui é um problema de tradução, porque a palavra em grego que está lá no Testamento, né, no Testamento, não quer dizer odiar, quer dizer amar menos. É diferente. Diferente, hein? Muito diferente. Então, quem traduziu, por um momento ou por alguma coisa, ao invés de traduzir para amar menos, traduziu para odiar. E nós vamos nos embasar nisso também no Evangelho de Mateus, que tem a mesma passagem, que diz o seguinte: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui Mateus já utiliza, né, mais. Se nós substituirmos lá no Evangelho de Lucas, o odiar, amar menos, ficaria: se alguém vem a mim e não ama menos seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, o mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, é uma condição de equiparação, de proporção, amar menos ou amar mais. Voltamos um pouquinho lá que eu estava comentando do jovem rico. O que Jesus fala para ele, não só para ele, e sempre Jesus deixou esse ensinamento para mim, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ele não diz que é para amar o próximo mais ou menos, né? Amar o próximo mais que você, amar o próximo menos do que você. É amar o próximo como a ti mesmo. É igual. Então, quando ele está dizendo no Evangelho de Lucas, de Mateus, amar menos ou mais, porque você não está amando por igual. Então, se você não aprendeu ainda a amar por igual o teu próximo, o teu irmão, e depois ele vai mais, né? Amar os inimigos. E depois ele deixa mais ainda, ele fala, né? Amar o próximo como eu vos amei. Que é um amor ainda que eu calculo que nós estamos aprendendo, mas estamos muito distantes. Né? Então, é nesse sentido, entender isso. Ele jamais disse para odiar ninguém. Está dizendo assim: aprenda, não ame mais nem menos. Aprenda a amar por igual a todos. Porque somos todos filhos do mesmo Pai. Né? Somos todos irmãos. Né? Se somos filhos do mesmo Pai. Então, se eu amo hoje, né, mais ou menos, eu não estou aplicando realmente o ensinamento que o Cristo nos trouxe. Então, essa é a grande proposta. Tem também uma outra passagem, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade, aonde, né, chega um doutor da lei e pergunta para ele assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os do profeta. Mais uma vez, reforçando, está lá no Evangelho de Mateus. Por isso que nós não podemos pegar uma única pontinha, uma única frase, né, do Novo Testamento e trazermos para cá. Porque aí nós vamos ter um entendimento errado disso. Quer fazer algum comentário, Jair? Eu gostaria de salientar aqui, para quem gosta de ler, né, eu gosto muito disso, vivi em escola grande parte da minha vida trabalhando, além da época de aluno. Então, para quem gosta, tem um livro chamado ou intitulado Inácio de Antioquia. Esse livro é muito interessante, porque ele, assim como você estava dizendo no início, que era tudo através de carta. Chegou um momento que Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então mandava carta.
E aí eles relatam muito bem o movimento daquelas pessoas incumbidas de levar o evangelho a outras regiões. Então, formavam-se grupos, e esses grupos chegavam num lugar, acrescentavam mais alguns, dividia novamente e partia para outro lugar. Então, ali tem muitas cartas, né? E tem um relato lá de uma carta que demorou nada mais, nada menos que 4 anos para chegar no destino. Por quê? Porque, como você também disse, Paulo, era tudo a pé. Então, levando a carta a pé, andando, depois de 4 anos a carta chegou. Imagine só, nesse contexto todo, em 4 anos, quanta coisa mudou, né? Mas era assim que se fazia. Então, é um livro interessantíssimo para se conhecer como foi divulgado o Evangelho depois da partida de Jesus, né? Muito bom, pode ler tranquilamente. Outros livros que se pode ler também, que traz muito esclarecimento, As Marcas do Cristo, né? São 2 volumes, também muito bom, mas aí eu estava dizendo aqui, fora do ar, que primeiro é necessário que se leia Paulo e Estevão, depois As Marcas do Cristo, para que se entenda todo esse contexto, né? Se estabeleça a ligação de uma coisa com a outra e se forme um entendimento geral. Muito bons, livros do Hermínio Corrêa de Miranda. O Inácio de Antioquia não é de autoria dele. Que maravilha, né? Nós temos que buscar para amarrar, né? Fazer todo um amarrar para poder entender isso. Que nem no capítulo 23 também, tem uma passagem que é intitulada Abandonar pai, mãe e irmãos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, que diz o seguinte: e todo o que deixar por amor do meu nome a casa ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou o irmão, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá o centro que possuirá a vida eterna. O convite do Cristo para que a gente deixe tudo, né? Não é isso. Ele não está dizendo que é para virarmos as costas para os nossos familiares, para os nossos amigos, né, que isso vai nos levar a Deus. Seria um contraste, porque ele valorizava a família, de repente fala o contrário, né? Seria uma coisa estranha. Sem dúvida nenhuma. E aí como é que fica, Paulo? Então, aqui, Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, ele dá uma informação do que é renunciar. Ele diz: renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Então, alguns exemplos de renúncia. Casamento. Quem casa, quer casa, né? Então, os filhos casam, constroem suas famílias, mas isso não quer dizer que eles virem as costas para os pais. Isso não quer dizer que renunciam aos pais. A profissão, às vezes, faz com que nós tenhamos que nos deslocar para determinado local. Eu tenho uma filha que está no exterior, tenho 2 sobrinhos que estão no exterior, por causa da profissão, buscando novos horizontes. Mas isso não quer dizer que eu ame menos minha filha. E às vezes até o amor aumenta com essa distância. Paulo de Tarso, como nós falamos, é um exemplo. A mudança que ele teve, o propósito dele que ele teve. Então, tudo isso, Chico Xavier é um que abriu mão de uma série de coisas. Quando ele sai de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba, ele não abandona a família, ele continua se mantendo na família, continua ligado à família. Maria Teresa, que nasce na Macedônia e tem seus últimos dias em Calcutá, na região da Índia. É isso que ele está dizendo, para que não fiquemos nos apegando às coisas materiais. O amor que nos une é muito forte, e que nós temos que dar continuidade na nossa existência. Como disse lá, né? Não é frase minha nada, mas nós somos, né, engenheiros do nosso futuro, arquitetos do nosso futuro. Então, tudo que nós fazemos são construção para os nossos futuros. Muito bem, vamos fazer um intervalinho? Vamos lá. Vamos lá, Renato. Voltaremos dentro de instantes. Caminhos da Luz. Apoio.
Quer dar uma volta no passado? Curtir de novo os anos 80 com belas músicas, ambiente personalizado, saboreando lanches deliciosos? O Rei do Lanche está esperando a sua visita. Variedade em lanches, porções, beirutes, omeletes e muito mais, servindo também na hora do almoço com marmitas e prato feito. A entrega é grátis e o motoqueiro leva a maquininha para você. Rua Campos Sales, 135 Centro, esquina do Jardim de Baixo. Diz que entrega 3626-4239 e WhatsApp 99895-4972. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículo 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressoras jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 99614-5053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragine 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calçadura de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então conversando com o Paulo Marzanati, lá da cidade de Macatuba, aí sobre as interpretações dos textos que nós lemos, né?
os parágrafos, e é sobre isso ainda que nós vamos continuar falando. Para fechar essa parte, depois vamos para as reflexões. Como diz, né, na cruz, Cristo falava, né, Pai, por que me abandonaste? E segundo os estudiosos, tem o Salmo 22, que, segundo também dizem, né, de Davi, que diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que não ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Todas as nações lembrarão de Deus. O Senhor, todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Os estudiosos dizem que esse era o salmo que ele estava dizendo. Ele não estava reclamando de Deus. Ele estava louvando a Deus. Um salmo de Davi. É um salmo de Davi. E diz que ele, nessa última semana ele estava se utilizando muito de salmos. E me veio aqui também na memória o Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução do Novo Testamento, do grego, né, para o português. E ele diz que alguns trechos do Evangelho, eles traduziram do grego para o aramaico, para o hebraico, melhor dizendo. E na hora da tradução, aquilo ficou uma poesia. E se formos há 2000 anos atrás, era dessa forma que as crianças eram ensinadas, através de cânticos e poesias. Então faz todo sentido. Então por isso que nós precisamos nos aprofundar e entender um pouco mais do que se passa. E para isso, agora dentro dessa nossa reflexão, vamos um pouquinho entender se aquelas mensagens do odiar, de desprezar, tem também que ele fala, né, da espada, né, de separação, de pai, de mãe. Será que essa mensagem é do Cristo? Nós vamos agora, então, numa obra de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, que é Boa Nova, e algumas passagens lá. Uma delas é de Maria conversando com Isabel, falando a respeito do Cristo. Ainda jovem, garoto, ela preocupada, porque ela sabia quem era, mas talvez não tivesse noção da dimensão do que era real fato. E ela, Humberto de Campos, relata essa conversa, dizendo o seguinte: conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, de Cristo, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: mãe, que queres tu que fui de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessita de um trabalho melhor para a vida. Mas, como se tivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: mãe, toda preparação útil é generosa Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Então ele diz para Maria que ele vai escolher a escola melhor para ele. E lembrando que Maria, que Cristo sabia disso, ela tinha ido até os doutores da lei, até o templo, conversar a respeito do Cristo. E tinha conseguido com que ele fosse estudar no templo. Isso, vamos dizer assim, era um privilégio dado a poucos na época, que conseguisse ir até o templo ter os seus estudos. E ele fala que ele vai escolher a melhor escola para ele. E faz a escolha, sim. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José, seu pai, e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Entre escolher e ir, vamos dizer assim, por uma carreira certa no templo, ele decidiu ficar com o pai. Na carpintaria. Na carpintaria, no trabalho manual. Exercer a profissão do pai.
Então, um ser desse, que tem essa opção, não pode jamais ter dito aquilo. O respeito que ele mostrou pela mãe, pelo pai, né? O orgulho de uma forma genuína, né? O orgulho que nós falamos aí, o orgulho bom, né? Ele faz essa escolha, se manter com o pai, seguir a profissão do pai, aprender com o pai. Ou seja, a humildade que ele teve nesse momento demonstra a grandeza desse espírito de Jesus. Uma outra passagem também, que está no livro Boa Nova, que fala sobre a boda de Caná. Dizem que é o primeiro milagre do Cristo, que é uma festa onde está sendo comemorado lá o casamento, Cristo é convidado, Maria e os seus discípulos. E chega num determinado momento, acaba o vinho. E Maria vai para o Cristo e fala assim, não tem vinho. Ele responde, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ela simplesmente olha para os serventes e diz assim, fazei tudo quanto eles vos disserem. É mais ou menos, eu sou sua mãe. E Cristo manda separar 6 jarros com água e depois manda levar ao mestre-sala, né, que seria o que está organizando toda a festa, e ele vai, experimenta e fala, mas esse é um dos melhores vinhos que deveria ter sido servido até primeiro. Então ele faz um milagre, né, a transformação do vinho, da água para o vinho. Mas obedece à mãe, né, assim, então mostra o respeito que ele tem pela mãe. Um detalhe curioso aí, né? O melhor vinho era servido primeiro, porque depois que a pessoa tomou uma certa quantidade, passa um vinho de Qualquer vinho. E qualquer vinho de uma qualidade inferior, ninguém iria questionar. E o mestre está lá reclama somente disso, não é? Que de certa forma até uma ofensa, né? Deixar aquilo, né? Deveria ter sido servido primeiro, né? Ô Paulo, você me permite aqui, eu estou lembrando, no livro Os Últimos 6 Dias de Jesus, do Jamiro dos Santos Filho, ele cita, e tem outro, essa frase que eu vou dizer, tem em outros livros também, onde Jesus diz assim, para um daqueles chamados o intitulado de ladrões que foram crucificados ao lado dele, ele diz assim, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A pessoa fala assim, mas espera aí, ele já vai ser, ele é ladrão, foi condenado, crucificado e estará no paraíso, então ele está quebrando todas as regras. E o Jamiro chama atenção para um detalhe, uma vírgula muda isso aí, né? Eu vou ler literalmente e depois vamos colocar vírgula. Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, se você colocar assim, em verdade vos digo, ainda hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele não está dizendo quando. Um dia você vai chegar lá. Né? É essa a interpretação que o Jamiro dá nesse livro, Os Últimos 6 Dias de Jesus. É importante isso. A vírgula, a oposição, o tom, né? E se nós pegarmos mais uma vez na letra, ela mata. Né? Nós precisamos sentir o momento que nós estamos passando. Uma outra passagem que está no Evangelho de João, no momento do Cristo no madeiro, no seu sofrimento, né, o João relata assim, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois ao discípulo diz, eis aí tua mãe. A preocupação do Cristo, sem dúvida nenhuma, com o sofrimento da mãe. Imagine uma mãe olhando seu filho crucificado. Né? Preocupação com o seu discípulo amado, João, que era o mais novo, né? que era, não é julgamento, é constatação, era o único que estava ali naquele momento. Que ficaria, vamos dizer assim, órfão do Cristo, né? Pelo menos materialmente. E deixa essa preocupação. E no livro Boa Nova tem essa passagem que nos dá uma riqueza maior. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se a figura de João que, vencendo a fraqueza criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia o braço amoroso e reconhecido. Silenciosamente, o filho de Zebedeu, João,
Abraçou-se aquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelos discípulos queridos e ambos, ao pé do madeiro, em gesto sublime, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Então, olha a riqueza da passagem. É isso que nós temos que sempre buscar. Entender e nos colocarmos naquele momento e buscarmos aquele entendimento. Essa é o grande exemplo que o Cristo nos dá. Então, quando entendermos qualquer frase solta, vamos buscar o entendimento. Vamos viajar a 2000 anos atrás e nos colocarmos no lugar daqueles que ali estavam, para podermos entender de fato a mensagem que está nos passando. E não simplesmente indo pelo texto. Você fala, meu, uma vírgula faz uma diferença enorme, né, da mensagem que o Cristo nos dá. E aí nós vamos um pouquinho mais num determinado momento, né, em que o Cristo nos deixa. E João, como nós vimos agora, né, fica responsável por Maria. E eles permanecem na região por algum tempo. Depois de um tempo, João vai para Éfeso e leva Maria de Nazaré. Tem essa casinha lá, é uma casinha humilde, simples. E ali eles permanecem por bons anos. E João ia até a cidade, levar a mensagem do Cristo, né, os ensinamentos do Cristo, e Maria permanecia na casinha. E todos que ali passavam recebiam o abrigo de Maria, recebiam o apoio de Maria, recebiam o alimento. E começaram a falar que era Maria, a mãe de todos, né, a Mãe Santíssima. E assim ficou conhecida. Então, todos que ali passavam, ou procuravam um abrigo, ou uma palavra, ou um alimento, era dado a Maria. E Humberto de Campos, no seu capítulo 30, relata que, então, no crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração, por amor de seu filho. Então, numa tarde, caindo tarde, ela começa a refletir. A noite vai chegando, as estrelas, né, vão salpicando no céu, e se aproxima dela uma figura, um pedinte. Como ela de costume, ela recebia, qualquer momento, qualquer horário, ela recebia. E ele chega e se aproxima assim: mãe, vem fazer-te companhia e receber a tua bênção. Todos tratavam ela por mãe. Ela era entendida como a mãe de todos. E ela convida para a entrada. Vem e abraça carinhosamente. E ele começa a conversar com ela. E começa a falar do mundo de Deus, do nosso Pai. Fala das bem-aventuranças. Fala de todo o nosso futuro. Do amor que Cristo trouxe. Do amor que existe por todos nós. E ela começa a sentir algo diferente naquele ser. Porque todos que até aquele momento tinham passado por ela, iam em busca de algo. E aquele estava levando algo para ela. Levando o amor, levando o consolo para ela. Ela percebe que ela já tinha ouvido aquela voz. Em algum momento da vida dela, ela entendeu aquela voz, aquele toque. Em determinado momento, aquele ser abre os braços para ela e diz assim: minha mãe, vem aos meus braços. E ela percebe nas suas mãos as chagas da cruz. Olha para os seus pés e vê também as chagas. Ela tenta abaixar para abraçar seus pés e beijar seus pés. E ele, aquele ser iluminado, impede que ela faça isso. É ele quem abraça e beija Maria. Olha de que ser que nós estamos falando. Do cuidado que ele tem. E ele destaca o seguinte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te. Pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria permanece por algum momento ainda, ali em Éfeso. João é chamado, se despede de Maria. E Maria retorna para a pátria espiritual. Retorna para o braço do seu filho. Então nós não podemos de forma alguma entender que aquelas palavras têm vindo de um ser tão iluminado quanto o Cristo. Olha a preocupação, o cuidado que ele teve
com a sua mãe. É um momento assim extremamente importante que nós temos que avaliar. O nosso Cristo jamais viria para nós odiar qualquer coisa que seja, muito menos o pai, a mãe, o irmão, aqueles que nos aproximam. Porque a família é o meio que foi colocado para que nós possamos aprender, amadurecer e evoluir. Porque o progresso nosso e a proposta nossa para o futuro é que sejamos uma família só, uma família universal. E é essa a busca que nós temos que ter. Essa é a visão de Jesus, uma família universal, né? Uma família universal. Somos todos realmente irmãos. Então, de forma alguma, ele vai dizer isso. E por que eu digo isso? Uma das frases que eu gosto muito, que eu trago aqui, destaco, das ovelhas que meu pai confiou, nenhuma se perderá. As ovelhas somos nós, velho. Né? O pastor é ele. Ele é o nosso bom pastor. Ele é que vem com o cajado. E tem também o Salmo do Bom Pastor, que é algo muito bonito, que nós precisamos entender, né? Que fala do cajado, teu cajado me conforta. O cajado, né? Aquela vara que o pastor usa, que na ponta forma um gancho, né? Que parece um sinal de interrogação, tem um grande significado. O cajado era utilizado pelo pastor para orientar as ovelhas, né? Tocar as ovelhas. E a forma do gancho era utilizada, às vezes, para tirar as ovelhas de algum buraco. Então, tem um papel. E esse é o papel do nosso pastor. Ele nos orienta. E ele nos garantiu que das ovelhas que nosso pai confiou, que somos nós, nenhuma se perderá. Quando ele diz, né, aos discípulos, né, para que foquem nas ovelhas desgarradas de casa de Israel, que deixem os gentios, ele sabia da proposta do vaso escolhido, que era Paulo de Tarso, que vai até os gentios. Então, tudo está preparado, né, para nós. Nós precisamos entender essa mensagem do Cristo, que ele vem, nos traz, nos acalenta a todo momento. Ele jamais se afasta de nós. Nós que, às vezes, nos afastamos um pouquinho dele. Então, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de lembrar aqui um detalhe, falando e lembrando da necessidade de se interpretar as coisas corretamente. Saindo um pouquinho do contexto dos livros que nós costumamos ler, vou para um livro da língua portuguesa, um livro de português, antigo. Esse livro não se encontra mais, eu tenho, mas não se encontra mais para comprar. O título do livro é Português ao Alcance de Todos. Vejam a importância da vírgula. Renato, ouça essa e amigos, vejam que frase. O autor coloca lá a importância de uma vírgula. Então, vejam aí onde vocês colocariam essa vírgula. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Está lá no livro. Um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe do fazendeiro era também o pai do bezerro. Negócio estranho, contraste aí, né? Agora, se nós colocarmos assim, um fazendeiro tinha um bezerro e a mãe, vírgula, do fazendeiro era também o pai do bezerro. Certo? De propriedade dele. Uma vírgula, a situação que nos levou. Agora, nesse contexto, não só, né, num parágrafo, às vezes numa página inteira do livro, a necessidade de uma interpretação mais apurada, né? Com certeza, com certeza. Nós temos que focar sempre nisso. Pegar, refletir, que você até comentou, nós estávamos falando antes, né? Faça uma leitura, reflita sobre aquela leitura, veja de onde que vem aquela leitura. Né? Se a mensagem é do Cristo, não pode jamais um ser desse, tão iluminado, né? Que nos preparou esse mundo para receber. Cair nesses contrastes, né? Não tem como. Não existe isso, não tem isso. Né? As traduções, mais de 2.500 traduções. Nós estávamos conversando, né, de Lutero, que passa para o alemão, ele prepara toda uma estrutura para poder fazer a tradução. E nós estamos falando de séculos atrás. Então, é extremamente importante que a gente passe, ainda mais no dia de hoje, né, que a gente recebe tanta informação, repassa, né, sem avaliar, dá uma olhadinha de onde que está vindo. Não, mas foi um amigo meu que passou, eu conheço. Não, mas ele passou porque alguém passou para ele. Né?
Vamos ver isso, não vamos julgar, vamos analisar. É isso que é importante. Pode falar, pode arrematar o que você tiver ainda. Como eu comecei citando o Paulo, né, na segunda carta ao Coríntios, eu vou citar também uma simples frase na sua carta a Gálatas. Logo, não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. É essa busca que nós temos que ter. Na hora que nós nos desprendemos de nós mesmos, da nossa matéria, disso que nos apega, que nos deixa tão ligado, e começarmos a viver o Cristo dentro de nós. Aí nós vamos poder ter um entendimento maior dessa mensagem do Cristo e, acima de tudo, colocar em prática essa mensagem do Cristo. Essa é a grande proposta, né, para que nós possamos refletir no dia de hoje e por todo sempre aí, né, dessa mudança. Cristo nos convidou. Nós que temos que abrir nossos braços e abraçar. Ele está de lado de braços abertos, sempre. Essa frase, não sou eu quem vivo e o Cristo que vive em mim, está no final de um dos capítulos do livro As Marcas do Cristo, o volume 1. Está lá, que fala muito sobre Paulo. Algum detalhe mais? Não, agradecer a todos aí pelo terem prestado os ouvidos, né, e espero que todos realmente tenham não só um final de semana, mas uma jornada aventurosa, porque somos espíritos imortais e temos muito ainda que trabalhar em favor do Cristo. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Paulo, também a sua esposa que aqui está, como já dissemos. Obrigado ao Renato pelo trabalho e a todos vocês que nos acompanharam. E agora fica aí gravado, fica aí no Face, para quem quiser ver posteriormente, o nosso bate-papo aqui de hoje. Uma ótima semana a todos, de muita luz, muita paz. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação: Jair Ruiz Martinez.